Io vi invito a leggere il libro delle Croniche, Convido-os a ler o livro de Crônicas, primo libro, primeiro livro, capitolo 4, capítulo 4, versetto 9. versículo 9. Dice così la parola del Signore. Diz assim a palavra de Deus. Jabes fu più onorato di suoi fratelli. Sua madre l'aveva chiamato Jabes, poiché diceva: io l'ho partorito con dolore. Jabes invocò il Dio di Israele dicendo: se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini e la tua mano fossi con me e mi tenessi lontano dal male, sì che io non soffra, Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Dio gli concesse ciò che aveva chiesto. Tenete la Bibbia aperta e preghiamo. Mantenham a Bíblia aberta e oremos. Padre, nel nome di Gesù Cristo, ancora una volta, secondo la tua grazia, Signore, io salgo su questa pedana per proclamare la tua parola, Signore. Io ti prego, Signore, che tu ci aiuti nello sviluppo di questa parola e che lo Spirito Santo possa fare uso di essa per raggiungere il cuore di ciascuno, Signore. Signore, che questa parola sia davvero per noi un cibo caldo e potente, Signore, per la nostra vita spirituale. Così ti prego, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen, Gesù. Amen. Fratelli, noi parliamo sempre di preghiera. Irmãos, nós sempre falamos sobre oração. Praticamente preghiera è un argomento comune in chiesa. E a oração é um comentário sempre constante nas igrejas. Ma siamo magari in pochi che crediamo davvero nella potenza della preghiera. Mas eu acredito que são poucos aqueles que realmente acreditam no poder da oração. Si racconta la storia di un pastore Conta a história de um pastor che una volta si è messo davanti alla sua congregazione, que uma vez ele se colocou diante da sua congregação, ha tirato dalla tasca un banconote, mettiamo caso, da 500 euro, e tirou da sua carteira uma nota de 500 euros e ha chiesto alla sua congregazione chi è che lo vuole. e perguntou aos seus congregados: quem quer esta nota? E certo che la congregazione si guardavano fra di loro e cominciarono a ridere. E certamente aquela congregação, uns olharam para os outros e começaram a rir. Dicevano: dai, il pastore ci sta prendendo in giro. Veja, o pastor está fazendo uma piada conosco. E all'improvviso salta fuori un ragazzino, un bambino, De repente, uma criança si alza, viene davanti al pastore, la prende il banconote se levanta e vem para diante do pastor e pega aquela nota e dice così: io la voglio. e diz a ele: eu quero essa nota. E il pastore ha detto: sì, prendi, è tua. E o pastor disse: tome, é sua. E tutti guardavano e non ci credevano su quella cosa. E todos olhavam e não criam naquilo que estava acontecendo. E il pastore ha detto così: E o pastor disse assim: così siete voi con la vostra preghiera. assim são vocês com as vossas orações. Voi chiedete a Dio, Vocês pedem a Deus, Dio vi dà quello che chiedete, Deus lhes dará aquilo que vocês pedem, ma quando Lui dice che vi dà quello che chiedete, mas quando Ele diz que lhes dará aquilo que vocês pedem, voi non vi credete. vocês não creem. Perché se noi crediamo davvero alla potenza della preghiera, Porque se nós realmente acreditarmos no poder da oração, l'unica cosa che faremo nella vita sarà pregare. a única coisa que faremos na vida é orar. Siete con me, fratelli? Sì o no? Quindi, quello che voglio parlare questa sera Então, irmãos, o que eu quero falar com vocês essa noite è sulla preghiera della tua vita. é sobre a oração da sua vida. Perché, pastore? Por quê, pastor? Perché noi parliamo così di solito. Porque nós normalmente falamos assim: Ah, io voglio la casa della mia vita.
Eu quero ter a casa da minha vida. Voglio avere il marito, le donne dicono, il marito della mia vita. Eu quero ter o marido da minha vida. È vero o no? Il marito dice sì, io voglio quella donna della mia vita. O marido, por sua vez, diz: eu quero a mulher da minha vida. Voglio fare quello viaggio della mia vita. Eu quero fazer aquela viagem da minha vida. Ma oggi io voglio parlare con te sulla preghiera della tua vita. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a oração da sua vida. E qual è la preghiera della tua vita? E qual será a oração da sua vida? È quella preghiera che sarà decisiva nella tua propria storia. É aquela oração que será decisiva para formar a sua própria história. È quella preghiera che cambierà il tuo destino, É aquela oração que mudará o seu destino, che cambierà la tua vita, que mudará a sua vida, cambierà le tue scelte. Mudará suas escolhas. È quella preghiera che sarà decisiva per i prossimi anni della tua vita. É aquela oração que será decisiva para os próximos anos da sua vida. Amen, fratelli? Amém, irmãos? Non è soltanto una preghiera del Padre nostro, Não é só aquela oração do Pai Nosso, ma una preghiera mas uma oração che sia potente. que seja poderosa. Amen. Amém, irmãos? Ma non una preghiera per muovere le mani di Dio. Mas não é aquela oração para mover a mão de Deus. È quella preghiera per cambiare la tua vita. É aquela oração para mudar a sua vida. Questo brano che abbiamo letto Esse texto que nós lemos agora parla della storia di un ragazzo chiamato Jabes. fala da história de um rapaz chamado Jabes. È interessante perché se tu leggi il libro delle Croniche, E é interessante porque se você ler esse livro de crônicas, piuttosto il capitolo 4, principalmente o capítulo 4, vedrai che sta parlando di genealogie. verá que está falando aquele texto sobre genealogia. E all'improvviso salta fuori la storia di Jabes. E de repente vemos ali a história de Jabes. E la storia dice così: E essa história diz assim: Jabes fu più onorato nella sua famiglia. foi o mais honrado na sua família. La sua mamma gli ha dato il nome di Jabes Sua mãe lhe deu o nome de Jabes perché li ha partorito con dolore. porque no seu parto ela teve dores. E Jabes vuol dire colui che porta dolore. E Jabes quer dizer aquele que traz dores. Ma c'è una cosa particolare in questo ragazzo. Mas tem uma coisa particular nesse rapaz. Lui non voleva portare avanti lo stigma di uno che porta dolore. Ele não queria levar avante aquele estigma de uma pessoa que traz dores. Lui voleva fare una preghiera che cambiasse la sua vita. Ele queria então fazer uma oração que mudasse a sua vida. Amen, fratelli. Una preghiera veramente dalla sua propria vita. Uma oração verdadeiramente da sua própria vida. E il brano dice così: E o texto nos diz assim: e Jabes invocò il Dio di Israele. Jabes invocou o Deus de Israel. Lui ha detto: io devo fare una preghiera della mia vita. Ele disse a ele mesmo: eu tenho que fazer uma oração da minha vida. La mia storia bisogna essere cambiata. A minha história precisa ser mudada. Eu non posso portare avanti l'adesivo che sono colui che porta dolore. Eu não posso ir adiante com a minha vida com aquele estigma de que é alguém que traz dores. Io voglio che Dio faccia qualcosa nella mia storia. Eu quero que Deus faça alguma coisa na minha história. Chissà oggi sarà questa la tua preghiera, carissimo. Quem sabe hoje essa seja a sua oração. La preghiera che cambierà la tua storia. A oração que mudará a sua história. Quella preghiera dal profondo del cuore. Aquela oração do fundo do seu coração. E la Bibbia dice E a Bíblia nos diz che Jabes pregò così: que Jabes pregou assim, orou assim: se tu mi benedicessi se o Senhor me abençoasse e allargare i miei confini. e aumentar as minhas fronteiras, Amen o no? E la tua mano sia su di me e a sua mão seja sobre mim, e mi tieni lontano dal male. e me deixar longe do mal. Aspettate un attimo. Espera um minuto. Lui non ha finito la preghiera. Ele não acabou a oração ainda. Perché se tu guarda questa preghiera, Se você ver essa oração, lui comincia a parlare: ele começa a falar: se il Signore mi benedire, se o Senhor me abençoar, allargare i miei confini, aumentar as minhas fronteiras, la sua mano su di me, estiver com a sua mão sobre mim, mi tenere lontano dal male. me deixar longe do mal. Stop. Parou. E il Signore concesse. E se o Senhor conceder, E il Signore concesse. e o Senhor concedeu,
quello che aveva chiesto. aquilo que ele havia pedido. Cosa c'è in questa preghiera O que há nessa oração di Jabes de Jabes, che non aspetta neanche lui finire la preghiera que não espera nele ainda ter acabado a oração, e Dio risponde subito? e Deus já lhe responde rapidamente. Perché Jabes ha fatto la preghiera della sua vita. Porque Jabes fez naquele momento a oração da sua vida. Amen. Amém? Lui non voleva soltanto una semplice preghiera. Ele não queria fazer apenas uma simples oração. Lui ha detto: io pregherò, Ele disse, eu orarei, invocherò il Dio di Israele invocarei o Deus de e Israel, chiederò che lui cambi la mia storia. pedirei para que ele mude a minha história. Fratello e sorella, se tu preghi in questo modo, Irmãos e irmãs, se vocês orarem dessa forma, Dio potrà cambiare la tua storia. Deus poderá mudar a sua história. Se tu pregare come Jabes, Se você orar como Jabes, Dio può cambiare anche la tua storia. Deus poderá também mudar a sua história. Perché il Dio di Jabes Porque o Deus de Jabes è il nostro Dio in questa sera. é o nosso Deus essa noite. Io voglio sottolineare cosa è che ha pregato Jabes. E eu quero destacar agora o que Jabes orou. La preghiera di Jabes A oração de Jabes era una preghiera era uma oração che ha fatto un patto, un'alleanza con Dio. que fez um pacto, uma aliança com Deus. Perché lui comincia dicendo così: se Dio mi benedire. Porque ele começa dizendo assim, se Deus me abençoar, È una condizionale. é uma condicional. Lui sta dicendo: io faccio un patto con Dio. Ele está dizendo, eu faço um pacto, uma aliança com Deus. Il problema delle nostre preghiere E o problema das nossas orações, che noi vogliamo sempre solo consumare le benedizioni. que nós sempre queremos apenas consumar as nossas bênçãos. Perché tu vai in chiesa? Por que você vai à igreja? Per essere benedetto. Para ser abençoado. È vero o no? É verdade ou não, irmãos? Ma nella preghiera di Jabes, Mas na oração de Jabes, lui dà il primo passo. ele dá o primeiro passo. E lui dice: se Dio mi benedire. Ele diz assim, se Deus me abençoar, Lui prende una decisione di stabilire un'alleanza con Dio. ele toma uma decisão de estabelecer uma aliança com Deus. Lui non vuole soltanto cambiare la sua storia, Ele não quer apenas mudar a sua história, ma lui vuole avere un'alleanza con Dio che può cambiare la sua mas storia. ele quer mais que isso. Ele quer uma aliança com Deus que pode mudar a sua história. Perché non serve avere solo la benedizione, Porque não adianta ter apenas uma bênção. bisogna avere quello che fa le benedizioni. Precisa ter aquilo que faz a bênção. Amen, fratelli. Amém, irmãos? O meglio, O non meglio. serve soltanto avere le benedizioni, Ou melhor, não serve apenas ter as bênçãos, ma l'autore delle benedizioni. mas também o autor das bênçãos. E Jabes ha detto: se Dio mi benedire. E Jabes disse assim, se Deus me abençoar, Lui sta dicendo: io faccio un'alleanza, ele está dizendo, eu farei uma aliança. io faccio il primo passo, Eu darei o primeiro passo, na direzione di quello che può cambiare la mia na storia. direção daquilo que pode mudar a minha história. Sa cosa mi ricordo qua? Sabe o que eu lembro aqui, irmãos? Deuteronomio capitolo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Hai la tua Bibbia lì? Tem a Bíblia aí, irmãos? Voglio leggere con te Deuteronomio 28. Quero ler com vocês o Deuteronômio 28. Se tu hai la tua Bibbia. Se você tem a sua Bíblia, Cosa vuol dire fare un patto con Dio? o que eu quero dizer com fazer um pacto com Deus? Ascolta quello che leggo, capitolo 28 di Deuteronomio, inizio della Bibbia, il quinto libro della Bibbia. Escuta o que eu lerei agora, irmãos, é o 5º capítulo da Bíblia. Deuteronomio 28, Deuteronômio 28. conosciuto come il brano delle benedizioni. Conhecido como o texto das bênçãos. Guarda cosa dice. Veja o que diz, irmãos. Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica tutti i suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. Poiché tu avrai ascoltato la voce del Signore tuo Dio, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste benedizioni. Quale benedizione, pastore? Quais bênçãos, pastor? Tutte, quali sono queste tutte? Todas. E quais são essas todas? Sarai benedetto nella città e benedetto nella campagna. Ossia, la tua benedizione non c'entra con la tua geografia. Você será abençoado na cidade ou no campo.
Quer dizer que a sua bênção não tem a ver com onde você está. Benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo solo, il frutto del tuo bestiame, sia i parti delle tue vacche, sia i nati delle tue pecore. Benedette saranno la tua cesta e la tua madia. Sarai benedetto quando entri, benedetto quando esci. Il Signore farà soccombere davanti a te i tuoi nemici, ti insorgeranno contro di te per una sola via, verranno contro di te e per 7 vie fuggiranno di te. Amém. Questa è una parola di Dio. Essa é a palavra de Deus. Il Signore ordinerà nella benedizione la benedizione di essere con te nei tuoi granai e tutto ciò a cui metterai la mano. Ti benedirà nella terra che il Signore tuo Dio ti sta per darti. Il Signore ti renderà popolo a Lui consacrato come ti ha giurato, se osserverai i comandi del Signore tuo Dio e camminerai nelle sue vie. Io immagino che Jabes conosceva questa promessa, Eu imagino que Jabes conhecia essa promessa. perché la Bibbia dice che lui invocò il Dio di Israele. Porque a Bíblia nos diz que ele invocou o Deus de Israel. Io faccio un esempio. E eu faço aqui um exemplo. Magari lui ha saputo di Deuteronomio 28 Talvez ele soubesse de Deuteronômio 28. e ha detto invocherò il Dio di Israele. E disse, eu invocarei o Deus de Israel. Fratello, Dio ti sta dicendo Irmãos, Deus está nos dizendo che tu devi fare la preghiera della tua vita, que você deve fazer a oração da sua vida. ma la tua preghiera deve stabilire un patto con Dio. Mas nessa oração deve haver um pacto com Deus. Amen. Fai un patto con Dio. Faça um pacto com Deus. Fai un'alleanza con Dio. Faça uma aliança com Deus. A volte Dio non risponde subito Às vezes Deus não responde imediatamente, perché manca la disposizione. porque manca uma disposição. Perché la Bibbia dice che Jabes pregò Porque a Bíblia nos diz que Jabes orou e non era ancora finita la sua preghiera e ele ainda não havia acabado a sua oração. e Dio lo ha ascoltato. E Deus já havia escutado. E Dio non ha detto così, ok, va bene. E Deus não disse a ele assim, tudo bem, vai em frente. Il testo dice e Dio concesse ciò che aveva chiesto. E a Bíblia nos diz, Deus concedeu aquilo que ele havia pedido. Amen. Una seconda cosa che io imparo. Uma segunda coisa que eu aprendo, irmãos. Siete con me o possiamo fermare qua? Estão comigo, irmãos? Amen. Guarda a persona accanto a te e dici porta pazienza con il pastore e andiamo avanti. Olha a pessoa ao seu lado e diga, tenha paciência com o pastor. L'altra cosa che Jabes prega a Dio, Uma outra coisa que Jabes ora a Deus. che Dio allargasse i suoi confini. Que Deus alargasse as suas fronteiras. Cosa sta chiedendo Jabes? O que Jabes está pedindo aqui, irmãos? Che Dio massimizza la sua propria esistenza. Que Deus maximizasse a sua própria existência. Jabes non voleva vivere soltanto nel suo piccolo mondo, Jabes não queria viver restrito ao seu pequeno mundo. allargare i confini. Alargar as fronteiras. Lui voleva nuove esperienze, Ele queria dizer com tendo novas experiências. vivere in nuove aree di attuazione. Viver em outras áreas de atuação. Hai già chiesto questa cosa a Dio? Você já pediu isso a Deus? O tu chiedi soltanto a Dio, Signore grazie Ou você pede apenas a Deus, Senhor, obrigado per questa miserabile vita che ho, porque essa miserável vida que eu tenho, cosa posso o fare? que eu posso fazer? E comincia a brontolare, brontolare, brontolare. Começa a bronquear, bronquear. Signore, io voglio che i miei confini siano allargati. Senhor, eu quero que as minhas fronteiras, os meus Amém. horizontes sejam alargados. Amen o no amen? Amém, irmão? Signore, io sono un operaio, Senhor, eu sou um operário, ma il Signore può farmi un'aziendale. mas o Senhor pode me fazer o dono Amém da ou não? empresa. Amen o no? Amém. Allargare i confini. Aumentar os seus horizontes. Jabes ha detto, Signore, io non voglio vivere nel mio piccolo mondo. Jabes disse a Deus, eu não quero viver no meu pequeno mundo. Io voglio massimizzare la mia propria Eu quero esistenza. aumentar, maximizar a minha própria existência. Io voglio avere un'altra visione, una visione più ampia, Eu più quero ter uma- grande. eu quero ter uma visão maior da minha vida. Ma sai cosa vuol dire questo? Mas sabe o que quer dizer isso, irmãos? Come il pastore che ha presentato il banconote da 500 euro. Como aquele pastor que deu a nota de 500 euros. Io sto dando a te oggi questa verità. Estou dando hoje a vocês essa verdade. E ci sono pochi che credono davvero. E são poucos aqueles que realmente creem. Ci sono quelli che nel cuore dicono così. Há aqueles que no seu coração dizem assim: Sì, sì, ciao pastore con questa storia. tá bom, pastor, essa história. Ma io sto dicendo che Jabes pregò.
Mas eu estou dizendo a vocês, Jabes orou assim: allarga i miei confini, alarga as minhas fronteiras, rompi le barriere, rompa com as minhas barreiras, togli gli ostacoli, tira os obstáculos, rompi con la mia propria limitazione. tire as minhas limitações. Ha già pregato così? Você já orou assim? Look at me, please. Olhem para mim, por favor. Ha già pregato così? Já oraram assim, irmãos? Signore, apri i miei occhi, Senhor, abre os meus olhos, apri la mia visione. abre a minha visão. Signore, voglio essere un po' più intelligente. Senhor, eu quero ser um pouco mais inteligente. Signore, dammi un po' di idee in testa. Me dê algumas novas ideias. Sì o no? Sim ou não, irmãos? Ah, pastore, avevo un sogno di scrivere un libro Ah, pastor, eu tinha um sonho de ser escritor tanti anni fa. há tantos anos atrás. E perché sei morto? E agora você está morto? Perché non scrivere? Por que você não escreveu ainda? Ah, pastore, avevo un progetto Ah, pastor, eu tinha um projeto e ho messo in cassetto e eu coloquei na gaveta, perché nessuno ci credeva quella roba là. porque ninguém acreditava no meu projeto. E quindi E agora, lascia là nel cassetto vai deixar ele engavetado? o tira il progetto fuori Ou tira esse projeto da e gaveta dici, Signore, e diz: io, Senhor, io invoco eu te invoco, il Dio di Abes, o Deus de Jabes, il Dio che ha ascoltato la preghiera di o Jabes. Deus que escutou a oração de Jabes. Io invoco lo stesso Dio Eu invoco o mesmo Deus e chiedo a questo Dio e peço a esse Deus di allargare i miei confini, de aumentar os meus horizontes, massimizzare la mia vita. maximizar a minha vida. Pregate così? Já oraram assim? Sappiamo solo lamentarci. Ou sabemos apenas ficar lamentando? Dio è il più interessato in massimizzare la tua esistenza, carissimo. Deus é o mais interessado em aumentar a nossa existência. Amen. Amém, irmãos? Tu puoi essere una persona centrale nella vita. Scusa. Tu puoi essere una persona centrale nella vita. Você pode ser uma pessoa central na sua vida. Guarda quelli che hanno inventato la luce, l'energia, Veja aqueles que inventaram a luz. eccetera. Questa Telefoni. gente, cos'è che avevano di speciale? O que eles tinham de especial? È vero o no? Verdade ou não, irmãos? Ah, pastore, ma io sono piccolo. Mas, pastor, eu sou um pequeno. Hai già dormito con una zanzara? Você já dormiu com um pernilongo? O zanzara? Hai già dormito o no? Alguém já dormiu Sim ou com não? um pernilongo voando? Qual è la misura della zanzara? Qual o tamanho de um pernilongo, irmãos? E qual è il danno che fa nella tua vita quando tu dormi con una? E qual o prejuízo que lhe dá a você quando vai dormir? È vero o no? È vero o no? Verdade ou não, irmãos? Ah, sono piccolo. Ah, eu sou pequeno. Ma una zanzara è piccola e fa un danno terribile. Mas o mosquito é menor, muito menor, ele faz um dano horrível. Allora perché tu sei piccolo? Então por que você é pequeno? Ma c'è un Dio grande, il Dio di Abes in questa sera che vuole ascoltare la tua preghiera. Mas há um Deus Ma la tua aqui. preghiera bisogna essere così. Scusa. Mas nós temos aqui o Deus de Jabes e ele vai escutar a nossa oração. Alleluia. Posso lasciare un terzo principio qua imparo. Quero deixar agora um terceiro princípio que eu aprendo, irmãos, Nella preghiera di Jabes. na oração de Jabes. È che Jabes nella sua preghiera É que Jabes, na sua oração, ha inserito Dio come centrale Colocou nella Dio- storia. colocou Deus como o centro da sua história. Lui usa una parola così: E ele usa uma palavra assim: e la tua mano sia su di me. e a sua mão seja sobre mim. Sai cosa vuol dire la mano di Dio su di noi? Sabe o que quer dizer a mão de Deus sobre nós? Signore, guida, Senhor, guie, dammi me protezione. proteja. Amen. Amém, irmãos? Guida, protezione, difesa. Direção, defesa. Lui sta dicendo, Signore, Senhor, che la tua difesa sia con me, que a sua defesa seja comigo. che la tua protezione sia con Que me, a sua proteção seja comigo. che la tua direzione sia con me. Que a sua direção seja comigo. Tutto quello che si fa uso dalla mano. Tudo que se faz uso da mão. E lui ha detto che la tua mano sia su di me. Que a tua mão seja sobre mim. Allora, se Dio è la tua protezione, Então, se Deus é a nossa proteção, se Dio è la tua forza, se Deus é a nossa força, se Dio è la tua guida, se Deus é o nosso guia, cos'è che può dare di sbagliato? o que pode dar de errado? Noi non preghiamo così. Mas nós oramos assim.
Signore, se tu vuole fare. Oramos assim, se o Senhor quiser fazer. Quella preghiera che anche se io si ascolto mi dà fastidio. Que é uma oração que até se eu escutar eu fico aborrecido, cansado. È vero o no? Verdade, não, irmãos? Al Signore a volte piace una sacra osadia. Ao Senhor, às vezes, Ele deseja uma santa ousadia nossa. Amen, fratelli? Amen o no? Quella grinta. Aquela garra. Amen. Amém, irmãos? Amen o no? Anche per pregare ci vuole grinta. Até para oração nós precisamos de garra. È vero o no? Quella preghiera con osadia. Aquela oração com ousadia. Signore, Senhor, se tu sei con me, se o Senhor é comigo, che la tua mano sia su di me. que a sua mão seja sobre mim. È così che il Signore É piace. assim que agrada ao Senhor. E il Signore ti guarda e dice, questo è mio figlio. E o Senhor nos olha e fala, este é o meu filho. Sono fiero di lui. Sou orgulhoso dele. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Potete capire? Podem entender, irmãos? Vuoi pregare come Jabes? Vocês pregarão como Jabes? La preghiera della tua vita? A oração da sua vida? Perché Dio non risponde? Porque Deus não responde? Perché a volte neanche noi sappiamo cosa vogliamo. Porque às vezes nem nós sabemos o que nós queremos. E quello è dimostrato nel modo come preghiamo. E isso é demonstrado na forma como oramos. Come pregava Gesù? Como orava Jesus? Moltiplicare i pani. Multiplicando os pães. Padre, Pai, questo popolo ha bisogno di mangiare. esse povo precisa comer. Era così che pregava Gesù? É assim que ele orava, irmãos? Padre, abbi pietà di loro. Pai, tenha piedade deles. Così che pregava Gesù? É assim que orava Jesus? Sì o no? Sim ou não, irmãos? Dai, siete con me, sì o no? Vi ho beccato adesso, eh? Siete con me, sì o no? Estão comigo, irmãos? Come pregava Gesù? Como orava Jesus? Ti ringrazio, Padre. Agradeço, Pai. Spezzò il pane Partiu o pão e ha dato ai ragazzi. e deu a todos eles. Ci vuole tanto. Não precisa de tanto. È vero o no? Lui Verdade, non ha irmão? fatto una intercessione per partire il pane. Ele não fez uma intercessão para partir o pão. Quando ha risuscitato Lazzaro, Quando Lázaro foi ressuscitado, non ha pregato così. ele não orou assim. Padre, Pai, sai come sono le cose. sabe como são as coisas. Non lasciarmi in cattiva luce. Não me deixe envergonhado. Dammi una uscita. Me dá uma saída. Fai qualcosa, Padre. Faz qualquer coisa, Pai. No, come ha pregato Gesù? Não, como orou Jesus? Padre, Pai, lo so che sempre mi ascolti. eu sei que o Senhor sempre me ouve. Lazzaro viene fuori. Lázaro, venha para fora. Alleluia! Aleluia, irmãos. E questa è la preghiera di Jabes. Essa é a oração de Jabes. È la preghiera del nostro Signore. É a oração do nosso Senhor. Lui non ha pregato là girando il discorso. Ele não ficou orando sem saber o que queria. Quarto principio e qua io concludo. Dici amen. Quarto princípio, e agora eu concluo, irmão. Finalmente, pastore. La preghiera di Jabes è stata potente A oração de Jabes foi poderosa, perché lui ha chiesto porque ele pediu che Dio lo insegnasse a vivere. que Deus o ensinasse a viver. Dov'è che trovo questo? Onde eu encontro isso, irmãos? Jabes pregò così: Jabes orou assim: che tu mi tieni lontano dal male. que o Senhor me mantenha longe do mal. E qua mi fa ricordare la preghiera del proprio Gesù. E aqui me faz recordar a oração do próprio Jesus. In Giovanni capitolo 17 e 15, E em João capítulo 17, versículo 15, Gesù pregò così: Jesus orou assim: non prego che tu li tolga dal mondo, não oro para que os tire do mundo, ma che li preservi dal male. mas que os preserve do mal. È la stessa preghiera di Jabes. É a mesma oração de Jabes. Io ti chiedo, Dio di Israele, Eu te peço, Deus de Israel, che mi tieni lontano dal male. que me mantenha longe do mal. Lui non sta chiedendo a Dio Ele não está pedindo a Deus per non avere malattie, para não ter doenças, per non avere povertà, para não ser pobre, per non passare subire dei problemi. para não sofrer problemas. Ma nella sua preghiera Mas na sua oração, lui sta dicendo: Signore, ele está dizendo: Senhor, nella vita, na vida, nella na esistenza, minha existência, aiutami a discernere ajuda-me a e discernir mi tieni lontano dal e male. me mantenha longe do mal.
E Dio lhe concesse. E Deus lhe concedeu isso. Una preghiera che ci insegna a vivere. Uma oração que nos ensina a viver. La vita, fratelli, è dura. A vida é dura, irmãos. E Dio lo sa bene, meglio di noi. E Ele sabe muito bem, melhor do que nós. Ma tu stai pregando per vivere. Mas você está orando para viver. Signore, mi tieni lontano dal male. Senhor, me mantenha longe do mal. Essere lontano dal male E ser longe do mal non vuol dire che il male non sarà attorno. não quer dizer que o mal não estará te cercando. Vuol dire che Dio ti tenerà sempre in allerta. Quer dizer que Deus sempre nos manterá alerta. Amém. Amém, irmãos? Ci darà sempre discernimento, saggezza Nos dará sempre discernimento e sabedoria per capire quello che è buono e quello che è male. para entender aquilo que é bom e aquilo que é mal. La preghiera della tua vita. A oração pela sua vida. Hai già pregato così? Já oraram assim, irmãos? Il problema nostro è che noi preghiamo soltanto per situazioni. O problema nosso é que nós oramos apenas por algumas situações. C'è un problema finanziario, Temos um problema financeiro, preghiamo per quel problema. oramos por aquilo. È vero o no? C'è un problema nel matrimonio, Temos um preghiamo per problema quel no problema. casamento, oramos pelo matrimônio. Facciamo così, punti. E fazemos assim. Jabes ha pregato per la propria esistenza. E Jabes orou pela sua própria existência. E mi piace perché lui non finisce la preghiera. E eu gosto porque ele não acabou a oração E il Signore le ha detto, ok, sono d'accordo. e Deus já havia respondido. Amen. Amém, irmão? Amen, fratelli. Amém, irmão? Il Signore sta dicendo a me e a te in questa sera E o Senhor está nos dizendo, a mim e a você essa noite. che Lui sta aspettando ascoltare la preghiera che può cambiare la tua vita. Ele está esperando a nossa oração para mudar nossas vidas. Quella preghiera centrale, Aquela oração central. quella che viene dal cuore, Aquela que vem do nosso coração. quella che tu dici, Signore, adesso ti chiedo di cambiare. Senhor, agora eu quero mudar. Oggi noi siamo in Italia, io e la mia famiglia 9 anni fa. Hoje faz 9 anos que nós estamos na Itália, eu e minha família. Io ti dico una cosa, E eu lhes digo uma coisa. oggi siamo in Italia perché un giorno Hoje nós estamos na Itália porque um dia la mia moglie a minha esposa ha fatto una preghiera di Jabes. fez uma oração de Jabes. Nella mia casa só aveva nel frigo Na minha casa havia apenas na geladeira acqua água e mortadella e mortadela, che guadagnavo di un fratello que eu ganhava de um irmão che lavorava nella Sadia, una ditta brasiliana. que trabalhava numa empresa chamada Sadia no Brasil. E un giorno di mattina presto Um dia de manhã, la mia moglie ha pregato al Signore. minha esposa orou ao Senhor. Aveva appena allattato Samara e lei ha chiesto al Signore, E ela pediu a Deus: Signore, parli con me. Senhor, fale comigo. Tu bisogna cambiare, non ce la faccio più. Senhor, eu preciso mudar, não sei mais o que fazer. La nostra situazione non è la meglio possibile. A nossa situação não pode continuar assim, não é mais possível. Appena addormentata E apenas ela dormiu, ha avuto un sogno. ela teve um sonho. E in questo sogno apparve un uomo alto quasi 3 metri, E nesse sonho dela aparece um homem alto de quase 3 metros, con un mucchio di carta in mano. com um bolo de carta em mãos. E le faceva così con la carta, la sfogliava, E folhava as cartas. la guardata e ha detto così, E olhou para ela e disse assim: voi dovete lottare per giustizia, você tem que lutar por justiça, ma aspetta il momento giusto. mas espere o momento certo. Subito dopo Kesia guarda, Logo depois, a Kézia olha, ha visto una bolsa di sangue, come si fa quando si fa raccolta di sangue, che resta lì a bilanciare, ela viu uma bolsa de sangue como uma dessas que nós quando doamos sangue balançando. e la pediatra delle mie figlie, e la pediatra insieme. E a pediatra estava junto. Si è svegliata di mattina, mi ha raccontato, Ela acordou pela manhã seguinte e me contou o sonho, spaventata, certo. assustada. Ha detto, ho chiesto al Signore di cambiare la nostra storia. E eu pedi ao Senhor para mudar a nossa história. Ma sarà che Lui farà subire qualcosa di male ai nostri figli? Mas será que Deus fará a nossa filha sofrer alguma coisa? Perché abbiamo qualcosa, qualche soldo, qualcosa? Porque nós temos alguma coisa? E ho detto no, E eu disse não. il Signore non farà una cosa del genere. Não, o Senhor não fará uma coisa assim. È passato.
E passou. Quando eravamo qua in Italia, Quando estávamos aqui na Itália, lottando per la cittadinanza italiana, lutando pela nossa cidadania italiana, subito il Signore ha portato intendimento alla mia moglie. de repente Deus trouxe o entendimento daquele sonho para minha esposa. Sono andato in comuni, Fomos à comune, prefeitura. io sono andato in comune, O pastor foi à prefeitura, sono stato cacciato via di norma foi expulso da prefeitura, como de sempre. e quando sono arrivato a casa la chiesa già sapeva che era andato tutto storto. E quando eu cheguei em casa, a Kézia já sabia que tinha dado tudo errado. E lei ha detto, questa mattina E ela disse: esta manhã, il Signore mi ha portato in mente il sogno che ho avuto o Senhor me trouxe aquele sonho que eu tive. e adesso è arrivato il momento di combattere per giustizia. E agora chegou o momento de lutar pela justiça. Amen. Amém. E siamo messi in combattimento. E nos colocamos em luta. E dopo che è uscita la cittadinanza, E depois que saiu a nossa cidadania, ho visto scritto là, eu vi escrito ali: cittadino italiano cidadão italiano per juiz sanguineus. pelo júri sanguíneo. Sa cosa vuol dire? Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Diritto di sangue. Direito de sangue. E lì ho capito, E ali eu entendi, io e la mia moglie, eu e minha esposa, quello che l'angelo nella visione aveva detto, o que o anjo havia dito naquela visão di para ela: combattere per giustizia. combater por justiça. E perché che c'era la pediatra? E por que havia pediatra junto? Perché mio bisnonno, Porque o meu bisavô, che è andato in Brasile, que foi ao Brasil, era un bambino era uma criança. e io sto eredando il suo sangue. E eu estou agora herdando E o era il seu suo sangue. sangue che cambierebbe la mia storia. E era o seu sangue que mudaria a minha história. Preghiera di Jabes, fratelli. Coração de Jabes, irmãos. Mettiti in piedi per Coloque-se em cortesia. pé, irmãos. Tu devi fare come sei nell'ais. Tu devi fare la preghiera che cambia la tua vita. Você deve fazer a oração que mude a sua vida. Tu puoi restare come sei o tu puoi cambiare. Você pode ficar como está ou pode mudar. Perché quando preghiamo il Signore cambia la storia. Porque quando oramos, o Senhor muda a nossa história. Jabes pregò a Dio Jabes orou a Deus. e il Signore gli concesse ciò che aveva chiesto. E o Senhor lhe concedeu o que ele havia pedido. Prendi la mano della persona accanto. Pegue a mão da pessoa ao seu lado. Io ti invito a pregare adesso. E eu te convido a orar agora, irmãos. Ma non voglio che tu faccia una semplice preghiera. Mas não quero que você faça uma simples oração. Io ti chiederò di fare la preghiera della tua vita. Eu digo a você para fazer a oração da sua vida. Sa cosa mi ricordo? Sabe o que eu lembro, irmãos? Ele vai come a scioglie della- Mi viene dallo spirito di dire sta cosa. Eu digo-lhes uma coisa agora que vem do Espírito. La Bibbia racconta la storia di una donna A Bíblia nos conta a história de uma mulher chiamata Anna chamada Ana, che non poteva avere figli. que não podia ter filhos. E un giorno lei è andata dal Signore E um dia ela foi ao Senhor. e ella pregò al Signore. E ela orou ao Senhor. E la pregabra scioglie nell'ai. E la preghiera di Anna E a oração de Ana è come la preghiera di Jabes. é como a oração de Jabes. E Anna pregò al Signore così: E Ana orou ao Senhor assim: Signore, Senhor, se mi dai la gioia di avere un figlio, se me der a alegria de ter um filho, io ti darò come sacerdote nella tua casa. eu lhe darei como sacerdote da minha casa. E la Bibbia dice così, E a Bíblia nos diz assim: che il sacerdote Eli que o sacerdote Eli arriva da lei chega até ela e dice così: e diz assim: cosa fai? o que você está fazendo? E lei: sei ubriaca? E disse: você está embriagada? E lei ha detto: no, mio Signore, E ela disse: não, meu Senhor, sto versando l'anima mia davanti a Dio. estou derramando minha alma diante do Senhor. Sa cosa dice la Bibbia? Sabe o que nos diz a Bíblia? Il Signore concesse ciò che Anna aveva chiesto. E
E a Bíblia nos diz que o Senhor concedeu aquilo que Ana havia pedido. E è nato il profeta Samuele. E nasceu o profeta E Samuel. dopo che il ragazzo aveva 8 anni, Depois que ele havia 8 anos, Anna si ricordò di quello che aveva detto al Signore Ana se lembrou daquilo que ele havia dito ao e Senhor. portò alla casa del Signore. E o levou à casa do Senhor. E Samuele è cresciuto davanti al Signore Samuel cresceu diante do e si Senhor. diventò il più grande profeta di Se Israele. tornou o maior profeta de Il Israel. grande profeta Samuele O grande profeta è Samuel. nato di una preghiera, E nasceu de uma oração. è nato della preghiera della sua mamma, Nasceu da oração da perché sua mãe. lei ha versato l'anima davanti al Ela Signore. derramou sua alma diante do Questo è il Senhor. Dio che ascolta le preghiere. Esse é o Deus que escuta nossas orações. Perciò che sto sfidando a te a pregare stasera, Por isso que estou desafiando você a orar esta noite. perché è il Dio che ascolta. Porque nós temos um Deus que escuta. Ho delle prove nella Bibbia che Dio è quello che ascolta. Existem tantas provas na vida que o Deus nos escuta. Chiudi i tuoi occhi. Feche os seus olhos, irmãos. Te le vai, Shuli.